Mesmo. E Gabi, tu tava entrando nessa parte do marketing, né? Mas antes, voltando um pouquinho também, como é que foi essa parte de empreender para vocês, né? A gente ouviu o lado da história de Bruno, mas para ti também. Como é que foi esse lado do empreendedorismo para ti? Como é que ele entrou na tua vida? Se na época de faculdade ou na família tu já tinha exemplos e tal? Meu pai, ele é empreendedor, né? Ele tinha a empresa dele, ele tem a empresa dele, Personal Prime. Inclusive, meu querido Nando, se precisar aí de equipamentos e acessórios para treino, Personal Prime, pode chamar. Olha aí, Nando. Tá vendo? Focado. E aí, meu pai sempre teve empresa, ele tinha academia, meu pai teve 10 academias, ele tinha academia na época. Eu comecei a trabalhar com uns 15, 16 anos. Por isso tu foi pra educação física também? Também. Então, eu comecei a trabalhar com ele nessa época, né? Mas eu não tinha a visão de ter a minha própria empresa. Certo. Foi quando eu e Bruno casamos. Antes ele já fazia uns corres, né? Que ele contou, não sei, acho que ele contou pra vocês. Falou. Ele já fazia uns corres. E na época eu fazia as postagens dele. Tipo assim, na época eu nem pensava nisso, sabe? Eu fazia uns cards lá, meu Deus, terrível. E aí, quando foi pra Bruno empreender, pra gente empreender, eu fiquei com medo. Porque a gente tinha acabado de casar, a nossa casa não tinha nada. Não tinha nada, gente. Só tinha a geladeira e o fogão e o nosso quarto montado. Não tinha sofá, armário, sala. A sala, o nosso sofá era uma almofada assim no chão. Eu lembrei agora de quando ele falou pra gente, inclusive vão lá depois assistir o episódio de Bruno, que foi um episódio maravilhoso. Ele lembrou pra gente como é que foi ele chegar no pai dela, né? Foi. Ele falou, não, eu vou... Meu Deus! Eu vou arcar com tudo. Ele contou. Pois é, o meu pai, ele já tinha um padrão muito alto, sabe? E a gente tinha acabado de voltar de missões, a gente tava super liso, entendeu? Então, tipo assim, a gente saiu de missões, um mês depois a gente casou. Eu tinha o meu carro, o meu Onix, e Bruno começou a rodar de Uber. Explica pra galera o que é missões, não sei se todo gente, mundo missões, sabe. Tá. Nós éramos missionários em tempo integral, então o nosso trabalho era pregar o evangelho. Certo. Né? Só que a gente não ganhava por isso. Muito pelo contrário, a gente tinha que pagar a mensalidade da base. Entendeu? Então a gente recebia ofertas de pessoas. Bruno bem mais do que eu, porque eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava, como professora de educação física, da Baritec. E aí eu recebi um dinheiro, né? Então eu consegui pagar, pelo menos a minha mensalidade, e consegui ganhar ofertas pra me manter. Tipo, um amigo meu fala assim, cara, eu sou jovem, ele é missionário. Eu sou jovem, eu preciso sair pra lanchar, essas coisas. E os meus mantenedores não entendem isso. Então é tipo isso, né? A gente precisava também ser jovem. Com certeza. E aí as outras pessoas que ofertavam nas nossas vidas, né? Então era isso, a gente passou 5 meses morando, 2 meses morando na base e 3 meses viajando pelos interiores. Inclusive, foi uma época que a gente ficou separado. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Nós já éramos noivos e a gente estava num lugar que, no meu lugar que eu estava, não tinha telefone. Não pegava celular, só tinha um orelhão. E aí, eu ia toda contente de bicicleta, no piche, quente, ligar pra ele. Gente, era massa. Ligar pra ele. E foi tão incrível, como Deus preparou tudo, que Deus falou comigo, que era pra gente casar depois da ETED, e Deus falou com ele lá, sem a gente se comunicar, que era pra gente casar depois da ETED. E aí, saiu um mês depois, a gente casou e a gente não tinha nada, né? Só tinha Bruno tinha um golzinho quadrado, e ele vendeu o gol pra pagar uma parte do casamento. E aí eu tinha o meu Onix e aí ele começou a rodar de Uber e tal pra me manter, né? Manter nossa casa. E eu comecei a buscar alguns alunos de personal. E aí, gente, aconteceu que eu engravidei. 1 mês de casada, sabe? Morri. E aí Bruno entrou numa crise existencial. Eu não sei se ele falou isso aqui. Ele entrou numa crise que ele passou uma semana jogando de manhã, de tarde, de noite. E eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser da nossa vida agora?
E eu trabalhando, grávida, né? Já no comecinho, que é bem tenso. Contando agora até parece engraçado, né? Mas vivendo, né? Desesperador. E aí, fogo. ele tinha entendido que não era mais pra trabalhar de Uber. E foi quando ele entendeu em Deus que ele era pra ele ir pra área dele, que Deus ia fazer ele prosperar. Aí ele, que área? Que eu não sou nem formado. Eu não sei nada. Aí foi quando um amigo nosso, Matheus Oliveira, não sei se você tá aqui, chamou ele, né? E ele começou a vender, começou a fazer reparo. A nossa casa, nosso apartamento, tinha uma bancada no outro quarto, tinham 2 quartos. E aí tinha uma bancada no outro quarto, e uma bancada de vidro, super investimento que nós fizemos. E tinha uma cadeira, que não era dessas, uma cadeira bem mais simples, que a escola da minha mãe ia jogar fora, e eu fui lá e peguei. Tipo, o lixo, sabe? E aí, Bruno atendia lá. Ele fazia os reparos lá. E aí foi crescendo, e meu pai, junto com ele, começaram a entender. Bruno precisa de um lugar. Por quê? Ele saiu de casa, né? Não tinha como a gente receber cliente lá. Não tinha nem lugar pra sentar. E aí ele saiu e começou a ficar de favor na loja dos outros. Ele pedia pra ficar lá na loja dos outros, né? E ele precisa de um lugar, eu preciso de um lugar. E eu também, agora entendendo de análise de perfil comportamental, né? Eu também sou estável. O estável, ele quer tudo planejado, né? Ele precisa enxergar tudo. Aqui vai ser o começo, aqui vai ser o meio e aqui vai ser o fim. Então, e ele é mais cauteloso, ele não é daqueles de se jogar assim de uma vez, não. E Bruno não, pelo contrário. Se eu der uma ideia pra Bruno hoje, ele achar essa ideia coerente, amanhã já tá lá. Ele corre o risco, sim. Não, ele se joga completamente, né? E aí ele falou, não, eu vou. E eu, não vai não. Ele, não, eu vou. Então, no início, pra abrir a loja física, eu fui contra, né? E eu não fui contra a ideia de iFix. Eu fui contra, tipo assim, como é que a gente vai fazer essa coisa louca assim? Então eu acho que nisso a gente acaba se completando, sabe? Deu, às vezes, dar uma freada na loucura, né, dele, e ele também botar energia em mim, sabe? Então no início eu fui contra a abertura da loja, porque ele tinha R$300, eu acho, R$170 por aí, pra reformar um ponto inteiro, que lá era o caos, assim, não tinha nada, gente. E a parede tinha um buraco gigantesco. E aí foi, e tá aqui até hoje, duas unidades já. Que bom, né? No final deu tudo certo. No final deu tudo certo. E ele dá conta também que vocês tiveram um problema, né, com essa obra de tampar esse buraco que o cara deu. Sim, caiu a parede. A gente pensou também que tinha caído o nosso ar-condicionado. E caiu mesmo. A parede caiu e tudo mais. Mas hoje, tipo assim, a gente conversa, algumas coisas eu tenho medo, tenho receio, porque é da Gabi, né? São muitas, agora sendo Master Coach, são muitas crenças limitantes na minha cabeça ainda. E aí, então, algumas coisas eu dou uma travada, e eu falo, não, eu acho que assim não, vamos tentar por essa outra forma. E outras coisas por exemplo, agora no meu trabalho, eu falei, cara, pô, vamos lá, vamos fazer junto. Vem pra cá, vem pra minha empresa, deixa eu ir vamos unificar. A gente deu uma separada básica, né? Eu fiquei mais em gestão de rede social, fui pro marketing e tal, saí um pouco dos processos da iFix, e ele ficou mais focado na iFix, e agora a gente acordou pra Jesus, falou, não, vamos junto, que junto a gente consegue melhor. E aí vocês vão ver uns babados fortíssimos aí. Breaking news. Inclusive, o Matheus e Bruno já estão aí no chat.